Olá, minhas estrelas. Posso entrar no coração de vocês por um instante? Imagina viver entre molduras quebradas e paredes que escutam mais do que deveriam. Diana sempre disfarçou o desejo com sorrisos, mas o olhar de Alessandra, linda, casada e invisível dentro da própria casa, começava a gritar por dentro. Já fingiu que era só amizade, só vizinhança, só mais uma noite? Se você já escondeu um amor dentro do peito, deixa aquele like para mostrar que não tá sozinha. Hoje você vai descobrir o que acontece quando o silêncio vira toque e o proibido resolve ficar. Desde o primeiro dia em que ela atravessou o portão do prédio com aquele vestido amarelo marcando cada curva, eu, Diana, soube. Minha paz tinha terminado. Ela morava no 504, eu no 502. Apenas uma parede fina separava nossos mundos, um detalhe mínimo diante do abismo que nos afastava. Ela era casada, Alessandra, loira, esguia, com um sorriso que fazia o tempo parar e olhos que pareciam dançar entre o mistério e a tragédia. Um mulherão. O tipo de presença que não passava despercebida nem em silêncio. Era como um furacão que desfilava em câmera lenta. Eu fingia que era só mais uma vizinha. Fingir, aliás, virou um hábito. Nos encontros no elevador, eu lançava aquelas cantadas que saíam em tom de piada para não assustar. Se beleza fosse crime, você já estaria cumprindo prisão perpétua, e eu ia pedir para ser sua carcereira. Ela sorria. Sempre. Um sorriso que me fazia perder o sono. Mas eu ria junto, como quem não quer nada. Como quem não passava de uma colega de condomínio. Só que à noite, sozinha no meu apartamento, não era bem isso que eu pensava. Imaginava como seria passar os dedos naqueles cabelos lisos que desciam até a cintura. Me pegava sonhando com o gosto daquela boca, vermelha, bem desenhada, quase sempre com um restinho de gloss nos cantos. Pensava no perfume adocicado que ela usava, que invadia o corredor sempre que ela passava, e que grudava em mim mesmo sem toque. E confesso, mais de uma vez, me peguei me tocando ao som dos saltos dela ecoando no chão frio. Havia algo de proibido ali. E era exatamente isso que fazia o desejo arder ainda mais. Ela sempre parecia distraída ou cansada. Carregava as sacolas sozinha. Descia com os olhos baixos, vivia no telefone, quase sempre brigando com alguém. A primeira vez que vi o marido dela, entendi tudo. Arrogante, falastrão, do tipo que faz piada com a dor dos outros. Me cumprimentou como se estivesse fazendo um favor, sem nem me olhar nos olhos. A partir dali, passei a prestar mais atenção. E o que vi não me agradou. Mas ela seguia, bela, firme, estonteante. E eu seguia, desejando, em silêncio, fingindo que era brincadeira, que era só provocação boba, porque era mais seguro assim. Era mais cômodo esconder, mas toda vez que ela me olhava com aquele meio sorriso, era como se dissesse, sem palavras, eu sei. E isso me deixava em chamas. Teve uma noite em que faltou luz no prédio. Eu já estava deitada, pronta para dormir, quando ouvi o som dos dedos dela batendo na minha porta. "Você tem uma lanterna?" disse, com a voz baixa e aquele perfume doce que sempre chegava antes dela. Tentei parecer natural, mas meu coração estava disparado. Ela entrou na sala e por alguns segundos ficamos ali, no escuro, iluminadas apenas pela luz do meu celular. Ela usava um short curto e uma regata fina, sem sutiã. Os seios firmes marcavam o tecido e por mais que eu lutasse para manter os olhos no rosto dela, minha respiração me entregava. "Desculpa incomodar", ela disse rindo leve. Fiquei com medo de tropeçar pelas escadas. Fiz que não com a cabeça, mas não consegui responder de imediato. A presença dela me atingia como calor. Um calor que se espalhava devagar, como uma febre silenciosa. Foram minutos simples, um café improvisado, risadas no escuro e conversas sem profundidade. Mas havia algo ali. Um silêncio cheio de significado. Uma frequência que só nós duas conseguíamos ouvir. Na hora de ir embora, ela se aproximou da porta e, antes de sair, virou-se de lado e me olhou. "Você é diferente", ela disse.
Diferente como? Arrisquei. Ela só sorriu e foi embora. Naquela noite eu não dormi, nem na noite seguinte. Passei a reparar em cada detalhe. Como ela prendia o cabelo com lápis quando saía atrasada. Como o roupão dela era sempre branco, mas deixava parte da coxa à mostra. Como ela deixava a janela da cozinha aberta e dançava enquanto lavava a louça, sem saber que eu a observava do reflexo do meu espelho. Ela começou a aparecer mais. Pedir coisas simples: sal, limão, abridor de vinho. Como se de repente a distância entre os apartamentos tivesse encurtado. Como se fosse natural estarmos uma na vida da outra. E mesmo sem dizer nada, meu corpo reagia à presença dela, cada vez mais. Eu me pegava ajeitando o cabelo, escolhendo roupas melhores, passando um perfume a mais só para levar o açúcar que ela pediu. As minhas fantasias, antes silenciosas, começaram a ganhar som. Eu já não só a imaginava me beijando. Agora, eu quase podia ouvir a respiração dela perto da minha. Sentir a pele encostando, o arrepio se espalhando. A linha entre o desejo e o possível estava ficando turva, até que tudo começou a desmoronar, do lado de lá da parede. Naquela semana, algo mudou no ar. Era como se o andar inteiro estivesse mais pesado, mais silencioso. As risadas de Alessandra, que antes atravessavam as paredes junto com o cheiro do café dela, tinham sumido. Comecei a notar o som da chave girando mais tarde que o normal. Passos arrastados no corredor. Portas que se abriam e fechavam como se não houvesse mais vontade. Ela não me olhava como antes. Os olhos pareciam distantes, presos em outro lugar. E o sorriso tinha sumido. No lugar dele, um movimento de canto de boca, automático, como quem cumprimenta por obrigação. Mas era no jeito como ela segurava a bolsa, apertado demais contra o corpo, que dava para sentir. Alguma coisa dentro dela estava desabando. Eu passei a ouvi-la mais do que vê-la. Ouvir os passos pesados, o tom de voz contido, as pausas longas no telefone, e principalmente a voz dele, a do marido, sempre falando alto, impaciente, como se estivesse sempre por um fio. Dava ordens como quem fala com alguém que não tem valor. Às vezes, eu não entendia as palavras, mas o tom dizia tudo. Teve uma noite em que ele chegou tarde. Bateu a porta com força. E depois, silêncio. Denso. Cortante. Desses que fazem o coração bater no ouvido. Eu encostei no sofá e fiquei ali, no escuro, ouvindo minha própria respiração. Pensando nela. Pensando em como devia ser estar do outro lado da parede com alguém que só te olha para te lembrar do que você deixou de ser. No dia seguinte, nos encontramos no elevador. Ela estava com o cabelo preso às pressas, sem maquiagem, e vestia uma blusa larga demais para o corpo dela. Eu sorri, tentando puxar algum brilho do que a gente costumava trocar, mas ela só respirou fundo, como quem carrega um mundo nas costas. Ela estava ali, mas não estava mais. E ainda assim, linda. Do tipo de beleza que não precisa de esforço, que sobrevive até quando tudo em volta desmorona. Naquela noite sozinha, encostada na parede que nos separava, eu só conseguia pensar no quanto eu queria atravessar aquela linha invisível, dizer que ela merecia mais. Mais do que migalhas, mais do que desprezo. Mas não disse. E então, horas depois, já de madrugada, ouvi 3 batidas suaves na minha porta. Secas, lentas, como se cada uma carregasse um pedido que ela ainda não tinha coragem de dizer. Me levantei sem pensar. Abri. E quando nossos olhos se encontraram, ela não disse nada. Mas eu soube. Ela entrou sem dizer uma palavra. E eu não perguntei nada. Apenas abri espaço e fechei a porta atrás de nós. O som do trinco soou como um ponto final no silêncio desconfortável do corredor. Ela parecia pequena naquela noite. Não por causa do corpo, mas pelo jeito como se encolhia, abraçando os próprios braços, como quem não sabe onde colocar a dor. Ficou em pé no meio da sala por um tempo, sem saber se ia sentar, chorar ou fugir. Eu não me mexi,
Esperei. Esperei que ela respirasse fundo, que olhasse ao redor e percebesse que ali ninguém ia pedir explicações. Eu precisava sair de lá, ela disse, enfim, com a voz baixa, como se ainda tivesse medo de ser ouvida. Tá tudo bem, respondi, quase num sussurro. Você pode ficar o tempo que quiser. Ela se sentou no sofá com lentidão, como se o corpo pesasse o triplo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, e naquele intervalo, entre um gole de água e um suspiro fundo, ela desabou. As palavras vieram partidas, frases soltas, empilhadas com cuidado. Falou sobre o cansaço, sobre como se sentia invisível dentro da própria casa, sobre as noites em que fingia estar dormindo só para evitar conversa, sobre os olhares que não vinham mais, sobre como ele parecia sempre estar em outro lugar e como, mesmo quando estava ali, era como se não estivesse. Eu me olho no espelho e não me reconheço mais, ela disse com os olhos marejados. Não sei quando me tornei alguém que pede migalhas. Foi ali que meus dedos se moveram por impulso. Peguei a mão dela, com cuidado, e só segurei. Nenhuma palavra. Só toque. Um toque firme, quente, silencioso. E ela não soltou. Por um instante, tudo ficou suspenso. O tempo, os sons, o peso da vida. O único movimento era o dos olhos dela, presos nos meus. Eu sentia a tensão, o arrepio, o campo magnético entre nós se estreitando. Mas também sentia que não era a hora. Ainda não. Então, me levantei devagar e fui até a cozinha para dar espaço. Fiz um chá qualquer, só para preencher o ar com alguma coisa além de silêncio. Quando voltei, ela estava olhando minhas fotos na estante. Pegou uma e sorriu leve. Você era bonita até de franja, brincou, tentando esconder o choro. E eu ri. Um riso doce, de quem entende a tentativa de leveza. Nos sentamos lado a lado no sofá, sem encostar. Mas os joelhos se tocavam. Só um pouco. Só o suficiente para me lembrar de que ela estava ali. E pela primeira vez, não era fantasia. Era real. Tão real que doía. O chá esfriava na xícara. A televisão estava ligada, mas nenhuma de nós prestava atenção. A distância entre nossos corpos era mínima, mas a tensão que nos cercava era enorme. Ela cruzava e descruzava as pernas com inquietação, como se o próprio corpo não soubesse mais onde pertencia. O cabelo tinha se soltado um pouco, e a blusa, larga demais, caía no ombro esquerdo, revelando pele. Pele que até então eu só tinha imaginado tocar. Eu sentia. Ela sentia. Mas ainda havia algo ali. Um medo tênue. Uma linha invisível que só poderia ser atravessada por um gesto. Um risco. Obrigada por isso, ela disse de repente, com a voz embargada. Por não perguntar nada. Por só estar aqui. Naquele instante, ela virou o rosto e me encarou. Não havia mais lágrimas. Só os olhos, fixos, como se procurassem alguma coisa em mim que eu mesma nem sabia que carregava. Fiquei ali, imóvel. O coração pulsando tão alto que eu mal ouvia o resto do mundo. Ela se aproximou um pouco. Depois, mais um pouco. E foi quando disse: às vezes eu penso que alguém me olha como eu mereço. E então me beijou, sem pressa, sem aviso. Os lábios dela tocaram os meus com uma delicadeza tão intensa que o mundo inteiro pareceu parar por um segundo. Era um beijo terno, mas carregado. Como se viesse de um lugar guardado há muito tempo. Como se por trás de cada movimento da boca houvesse uma história inteira não contada. Eu retribuí. De olhos fechados, mãos trêmulas, coração em colapso. Não houve pressa, nem presságio. Só pele, só calor. O gosto dela era doce, como chá de maçã com mel. Mas a respiração era acelerada. Eu sentia a vibração do corpo dela. E aquilo me invadia de um jeito que nenhuma das minhas fantasias chegava perto. Quando o beijo cessou, ela manteve a testa colada na minha. E disse, baixinho, quase sem voz:
Me desculpa. Por quê? Perguntei, com um sorriso torto, ainda tentando recuperar o fôlego. Ela hesitou. Porque eu não sei o que fazer com isso. Suspirei. Passei a mão no rosto dela, com calma, e encarei de novo aqueles olhos que antes dançavam entre o mistério e a tragédia. Agora, dançavam com medo e desejo. A gente não precisa saber, sussurrei. Só precisa sentir. Ela fechou os olhos e por um segundo repousou a cabeça no meu ombro. Naquele instante, eu não era só a vizinha do lado. Nem ela era só a mulher casada da porta ao lado. A gente era o que a gente escondia. E pela primeira vez, estava tudo exposto. Vivo, ardendo. Na manhã seguinte, ela já tinha ido embora. Sem bilhete, sem mensagem, sem perfume no ar. Fiquei olhando para o sofá como se ele ainda guardasse o calor do corpo dela. Como se a almofada amassada dissesse que não tinha sido um sonho. Mas não havia sinal. Nenhum rastro além da memória. E mesmo assim, minha boca ainda carregava o gosto do beijo. Passei o dia em piloto automático, revivendo cada segundo da noite anterior. O toque suave, a respiração entrecortada, a frase sussurrada entre os lábios. Eu não sei o que fazer com isso. Nem eu sabia. Fui até a porta do 504 2 vezes. A primeira, com a desculpa de devolver um livro que nunca peguei emprestado. A segunda, com o coração na mão, mas não tive coragem de bater nenhuma delas. Naquela noite, preparei o jantar, mas não comi. Tomei banho, mas saí com mais desejo do que entrei. Tudo em mim parecia hiperativo, desperto, latejando. Como se meu corpo tivesse descoberto um segredo e agora se recusasse a esquecê-lo. Fiquei zanzando pela casa. Luzes apagadas, só o abajur aceso. E então, sem planejar, encostei na parede que nos separava. Coloquei a mão aberta contra ela, como se pudesse atravessar. Como se do outro lado ela estivesse fazendo o mesmo. E naquele ponto percebi que o beijo não tinha sido o fim de nada. Tinha sido o começo de um incêndio. Quando finalmente peguei no sono, fui acordada por uma notificação no celular. Uma mensagem dela. Curta, mas suficiente para fazer meu corpo inteiro estremecer. Você vai estar em casa amanhã à noite? Não respondi na hora. Li, reli, e fechei os olhos tentando conter o turbilhão que aquela pergunta carregava. No dia seguinte, foi como esperar uma tempestade que já se ouve no horizonte. Limpei o apartamento, troquei os lençóis, passei o dia em silêncio. Quase não respirei. E quando o relógio bateu 21 horas, ela bateu à minha porta. De novo, sem maquiagem. Moletom largo, cabelo preso de qualquer jeito. Mas os olhos diziam tudo. Ela não estava ali para conversar. Ela entrou sem dizer nada. Outra vez. Mas dessa vez não parecia perdida, nem frágil. Ela sabia onde estava. E talvez soubesse exatamente o que queria. Ela não se sentou. Não pediu chá. Não olhou as fotos da estante. Ficou ali, de pé, no meio da sala, os olhos fixos nos meus. Eu quase não vim, disse, com a voz firme demais para quem dizia que quase desistiu. Assenti. Não porque entendia, mas porque ela precisava ser ouvida, não interrompida. Eu fiquei o dia inteiro pensando naquele beijo, continuou. Em como foi e no que significa. Meu coração pulou uma batida, fingi controle. Cruzei os braços, ela respirou fundo e veio até mim, devagar, como se cruzar a sala fosse cruzar um abismo. Você me olha diferente, sempre olhou, disse. E o pior é que eu sempre soube. Fiquei sem ar. Ela continuou. No começo, eu achava graça. Me sentia bonita, desejada, mas depois comecei a esperar. Esperar a próxima brincadeira, a próxima piada, o próximo olhar. Parou à minha frente. Tão perto que eu podia sentir o perfume dela, mesmo em moletom e cabelo preso. Eu dizia para mim mesma que era bobagem, que você era só gentil. Mas toda vez que passava por mim, meu corpo reagia. Um silêncio pesado caiu entre nós. E ontem,
Quando você me abraçou, eu me senti inteira pela primeira vez em muito tempo. Sussurrou. Eu me vi. Toquei a mão dela com cuidado. Ela não recuou. E agora? Perguntei. Ela me olhou fundo. Agora. Eu quero parar de fingir. E então me beijou de novo. Dessa vez, sem hesitação. O beijo foi diferente, mais quente, mais urgente. Não havia mais culpa. Só a fome contida de quem esperou demais. Minhas mãos escorregaram por debaixo do moletom dela e encontraram pele. Macia, arrepiada. Ela se entregou devagar, como quem mergulha num lugar proibido, mas necessário. As roupas foram se perdendo entre beijos e suspiros. Não havia roteiro, só instinto. Mas antes que qualquer limite fosse rompido, ela parou. Encostou a testa na minha e disse: se a gente continuar, eu não volto mais a ser quem eu era. Fechei os olhos. E quem disse que você precisa voltar? Ela não esperou minha resposta. Me puxou pela mão com uma força doce e foi comigo até o quarto. A luz do abajur deixava tudo meio âmbar, como se a cena estivesse mergulhada em segredo. Ela me olhou por um segundo. Um daqueles olhares que duram mais do que deveriam, como se pedisse permissão e, ao mesmo tempo, que a tomasse. Quando terminou de tirar o moletom, cada gesto parecia carregar uma década de silêncio. Os ombros, antes curvados, agora se abriam. O corpo dela se mostrava como era, nu, vulnerável e livre. Eu não pensei, apenas fui. Minha boca encontrou a dela com fome, mas sem pressa, como se quisesse conhecer, não apenas devorar. As mãos dela deslizavam pela minha pele como se procurassem onde eu sentia mais, e eu sentia em todos os lugares. Caímos sobre a cama num encaixe natural, como se aquilo já tivesse acontecido 1000 vezes dentro de nós. As pernas entrelaçadas, os sussurros entre beijos, os toques que falavam mais do que qualquer confissão. Ela me explorava com delicadeza e intensidade. Beijava meu pescoço, meu colo, minhas coxas. Não havia pressa, só presença. Cada toque dela parecia uma pergunta e cada gemido meu, uma resposta. Me entreguei inteira, me perdi nela, ou me encontrei. Não sei quanto tempo durou, minutos? Horas? A sensação era de eternidade e urgência ao mesmo tempo. E quando nossos corpos finalmente descansaram, entrelaçados sob o lençol, senti o coração dela batendo contra meu peito, rápido, como se ainda corresse de algo. Ela me olhou de lado, com os cabelos bagunçados caindo sobre o rosto, e disse, quase rindo: acho que nunca fiz algo tão errado e tão certo ao mesmo tempo. Puxei ela para perto e respondi: então agora a gente descobre o que fazer com isso. Ficamos em silêncio. Um silêncio diferente. Não era mais o silêncio de quem esconde. Era o silêncio de quem escolhe. Naquela noite, ela não dormiu na casa dela. E pela primeira vez, eu não tive medo de acordar sozinha. Acordei com o cheiro dela ainda na minha pele. A luz da manhã entrava pelas frestas da cortina como quem espiava um segredo. E o lençol bagunçado era a prova de que tudo aquilo tinha sido real. Ela dormia ao meu lado, de costas, com a respiração tranquila. A mão dela ainda tocava a minha perna, como se inconscientemente quisesse garantir que eu estivesse ali. Fiquei olhando por longos minutos, contando cada sinal da pele dela, cada detalhe do pescoço, cada curva das costas nuas. Era linda até dormindo. Mas aí, ela se mexeu. E tudo mudou. O rosto se fechou devagar, como se a consciência fosse desmontando o abrigo da noite anterior. Ela abriu os olhos, me olhou e sorriu. Mas era um sorriso tímido, quase triste. Que horas são? Perguntou com a voz rouca. Quase 8, respondi. Ela se sentou na cama, puxou o lençol até o peito e passou a mão no rosto como quem tenta apagar um sonho antes que ele desmorone em realidade. Preciso ir. Levantei antes que o silêncio entre nós virasse um abismo. Preparei café. Entreguei uma caneca nas mãos dela. Ela agradeceu com um olhar sem foco, como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo.
O apartamento parecia pequeno demais para tudo o que tínhamos vivido horas antes. Sobre ontem, ela começou. Não precisa se explicar, interrompi, sem conseguir esconder o nó na garganta. Ela abaixou os olhos. Eu não sei o que isso foi. Só sei que precisava. Concordei. Eu também. E foi isso. Ela vestiu um moletom, prendeu o cabelo de qualquer jeito e saiu. A porta se fechou com suavidade, mas o eco dela ficou em mim. Passei o resto do dia tentando não pensar, mas tudo me levava de volta a ela. O sofá, o quarto, o travesseiro, até meu próprio corpo parecia sentir falta do toque. E o pior de tudo era a dúvida. Foi só carência? Só um escape? Ou tinha mais ali? À noite, fui até a janela. A luz do 504 estava acesa. Esperei. Esperei até doer. Mas não veio mensagem, nem batida na porta. Até que, já quase de madrugada, ouvi o som leve de passos no corredor. Me aproximei da porta com o coração batendo no peito. E antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, ouvi a batida. Uma só. Quando abri, ela estava ali, com os olhos marejados e as mãos vazias. Eu pensei em 1000 coisas para dizer. Ela começou. "E qual você escolheu?" Perguntei, com o peito apertado. Ela respirou fundo. "Nenhuma, porque o que eu quero, você já sabe." E então, estendeu a mão, com força, com coragem, com desejo. Dessa vez, ela não queria se esconder. Queria ficar. Ela entrou, mas agora havia algo diferente nos passos dela. Era como se cada centímetro percorrido do corredor até minha sala fosse uma decisão, sem hesitação, sem desculpas. Ela não pediu chá, não buscou palavras. Apenas me olhou com a firmeza de quem está exausta de se esconder. Hoje eu disse a ele que acabou. Revelou com a voz baixa, mas firme. Meu corpo congelou por 1 segundo. O coração, não. Ele explodiu por dentro. Mas eu me controlei. Respirei fundo. "E ele?" Perguntei, quase sem querer ouvir a resposta. Ele não disse nada. Ela deu de ombros. Como sempre, silêncio. Mas agora, confortável. Ela se aproximou, tirou os sapatos e se sentou no sofá como quem conhece o lugar. Como quem pertence. Me puxou pela mão e deitou a cabeça no meu colo. Ficamos ali por um tempo, sem necessidade de falar. Eu fazia carinho nos cabelos dela. Ela suspirava leve, como quem, pela primeira vez, podia descansar. "Eu não sei o que vai ser da minha vida agora", disse, encarando o teto. "Talvez a gente descubra juntas", respondi, e vi os olhos dela fecharem devagar, não de sono, mas de paz. Ela não veio para ser salva. Nem eu queria salvar ninguém. Ela veio porque cansou de ser invisível. E eu, porque sempre a enxerguei, até quando ela fingia que não via. Naquela noite, não fizemos amor. Dormimos abraçadas, ouvindo a respiração uma da outra, sentindo o calor da escolha recém-feita. Era estranho, e certo, intenso, e leve. A cidade lá fora seguia seu curso. Carros passavam, portas se fechavam, corações se distraíam. Mas naquele apartamento, entre o 502 e o 504, uma história silenciosa se transformava em verdade. Não era mais desejo, era decisão, era coragem, era amor que não pedia licença, só pedia para ficar. E ficou. E aí, Estrela, você também já amou em silêncio fingindo que era só brincadeira? Diana e Alessandra descobriram que às vezes o que mais machuca não é a ausência, é ser vista, mas nunca escolhida. Qual parte dessa história ficou com você? Você teria feito diferente? Se esse vídeo te atravessou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo para o próximo capítulo, porque algumas histórias continuam mesmo quando a porta se fecha. Nos vemos lá.